Flor, seja sempre bem-vinda ao Alma Jardineira. Esse é um vídeo sobre como desenvolver uma vida de leitura e o quanto isso pode ampliar os nossos horizontes. Vem comigo que eu vou te contar. Gente, desde que eu decidi que eu iria passar menos tempo, que o tempo é um recurso precioso que a gente tem hoje, e desde que eu me tornei mãe eu percebi o quão valioso é o meu tempo, eu decidi que eu iria diminuir consideravelmente a minha presença constante nas redes sociais, e principalmente aquela rede social de imagens e filtros e coisas e tal. E desde que eu decidi isso, eu percebi que eu poderia aplicar o meu tempo em algo muito mais produtivo e algo que eu sempre gostei de fazer e havia abandonado. Olha que triste, que é a leitura. Sabe, gente, desenvolver uma vida de leitura, decidir ter uma vida de leitura é algo muito desafiador nos tempos que a gente está vivendo. Você deve saber por quê, né? Eu descobri isso. Tem um documentário chamado Dilema das Redes. Se você não assistiu, preste atenção, porque é algo muito importante de saber. Que são os caras, por trás dessa tecnologia toda, os desenvolvedores desses aplicativos, dessas redes sociais, que acabam capturando o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa atenção e, consequentemente, o nosso tempo, né? Eles desenvolveram essas técnicas todas de recompensa imediata, de suspense, de manter você ali, de criar um algoritmo para saber quase até mesmo o que você está pensando, né? Então acaba que a briga fica muito desigual. Eles sabem como te manipular, eles sabem como te atrair, e você está ali simplesmente produzindo conteúdo para eles, né? Então eu decidi que para produzir conteúdo que seja então algo de qualidade e que faça sentido para mim, então eu escolhi estar aqui no YouTube, e eu percebo que é uma rede social muito mais saudável, porque na verdade para mim é uma plataforma de busca, a qual eu indico para as pessoas que eu atendo, para os meus pacientes, e eu decidi que... Misericórdia. 1 hora depois, 2 horas depois... Eu decidi que eu também vou ser uma dessas pessoas que vai estar aqui falando do que pensa, e desde que isso seja útil para alguém. Então é isso, para contar a minha história sobre a leitura, né? E aí falar um pouquinho sobre a questão da idealização que a gente faz em relação à leitura, tá? Para você ter uma ideia, eu tenho uma pasta no Pinterest que se chama Coisas que me fazem feliz, ou então assim, a vida que eu quero viver. E nessa pasta, desde 2017, eu vou adicionando imagens daquilo que eu idealizo viver, né? E eu percebi que tem muitas imagens de uma menina ou uma mulher sozinha lendo um livro, né? Nas situações mais diversas, assim, numa poltrona, na janela, vendo a chuva, ou vendo uma neve, com cobertor, com um chazinho quente do lado, ou café. Ou então sozinha numa praia deserta e tal. E eu fui vendo o quanto de idealizações existia naquilo ali, e o quanto que cada vez eu estava lendo menos. E porque, vamos falar aqui da vida prática, eu tenho um filho de 2 anos e eu também trabalho fora, eu também cuido da administração da minha casa, enfim. O meu tempo hoje ele é muito precioso, por isso que eu decidi que eu vou investir muito menos tempo nas redes sociais e mais tempo na minha vida, e por isso está sobrando tempo para eu investir em leitura. Mas foi muito importante perceber essa questão da idealização, porque se eu fosse esperar esse momento ideal para parar durante 2 horas para ler um livro, isso nunca ia acontecer. Então eu fui percebendo que a leitura ia ter que ser incluída na minha vida de outras variadas maneiras. E uma delas é essa, ter os livros à mão, ter os livros por onde quer que eu vá, para que eu possa consultar na hora que eu quiser, ou então na hora que eu tenho ali um tempinho, às vezes é o tempinho de esquentar alguma comida no forno, é o tempinho da soneca que meu filho vai tirar, ou então outras estratégias que eu vou falar aqui para vocês, tá?
Então é isso. Primeiro, desmistificar essa história de que você vai ter esse tempo isolado, sozinho para ler. Na maioria das vezes a gente não tem. A vida prática não nos permite essa parada durante tantas horas. Se a gente puder criar esses espaços, né, melhor ainda. Se a gente puder deixar às vezes o tempo de uma rede social, o tempo de uma série, de uma novela, mas aí é cada um que escolhe. Eu tô contando um pouco da minha história e se servir de inspiração para você, tá ótimo. Senão você vai fazer do seu jeito, né? Então assim, ter os livros à mão é uma dica importante. Na bolsa, no trabalho, no carro, às vezes você está parado em algum lugar. Por exemplo, eu atravesso a balsa às vezes para ir para o meu trabalho, e aí esse período que eu tenho de travessia da balsa eu posso ler um livro, né? Eu posso consultar. E aí não só livro físico, isso a gente está falando de deixar os livros à mostra em livros físicos, né? Como esse daqui que eu estou lendo também, que é A Sexualidade Secreta, escrita por uma psicóloga e uma comunicadora chilenas. E tem aqui uma parte que eu já vou fazer um parênteses para ver se você se interessa, tá? Vamos conversar aqui, você fala comigo. Tem uma parte aqui, por isso que eu digo, às vezes você não precisa ler o livro todo, às vezes você abre numa página e é justamente o que você quer ler. E aqui, ó, no capítulo 3 tem Grandes Mitos, expectativas errôneas que as mulheres têm dos homens. Gente, é muito legal. Se você se interessa por isso daqui, para ficar esperta sobre como lidar com a nossa vida emocional, né? Nós que somos mulheres cis, que escolhemos homens para nos relacionar, é importante saber um pouquinho do mundo, das diferenças que existem entre homens e mulheres, né? Eu falo, o meu lugar de fala é esse, né? Mulher cis, heterossexual, casada, com filhos e tal. Então, se você se identifica e quer saber desse assunto aqui, me fala aqui nos comentários que eu faço um vídeo especialmente sobre isso, tá? Então, falando sobre livros físicos, esse daqui é um que tá comigo, esse daqui é outro da Maria Ribeiro, que eu fiz um vídeo também que vai ao ar, ou já deve ter ido ao ar, sobre a Maria Ribeiro, o filme que ela fez, que eu adoro Maria Ribeiro, e eu sempre tenho o livro comigo. Mas uma outra forma de ter livro sempre comigo, e aí online, é através do Kindle, que é esse aparelhinho aqui, né? Esse aqui é a capa dele, e você pode baixar os livros diretamente da Amazon com um preço muito mais acessível do que se fosse o livro físico. E você lê aqui, é uma leitura muito boa, muito gostosa de ler. Ó, esse daqui é um dos que eu estou lendo. Eu tô nesse tema, né? Sexo no Cativeiro, que é da Esther Perel, uma psicóloga suíça que se dedicou a estudar amor e desejo em relações duradouras. Fala sobre traição também, é muito legal, se você tiver interesse nesse livro também. Mas aqui, eu vou fazer um vídeo desse livro aqui, fica ligado no canal, tá? Então o Kindle, ele é esse aparelho no qual você pode baixar os livros e ler aqui quando quiser. Uma coisa interessante é assim, que eu posso ler no escuro também. Quando eu vou colocar meu filho para dormir, aí eu posso ler nesse modo noturno aqui da tela. E aí fica mais confortável, porque não fica luz no quarto, né? Eu posso fazer ele dormir e ficar lendo até eu ter certeza que ele dormiu. Então é mais um tempo onde eu incluo a leitura. E o mais legal de todos para mim, não é que é o mais legal, é o que tá também ampliando as minhas possibilidades de leitura, é com os audiobooks. E daí esse aparelhinho aqui, ele é fundamental, ele mudou minha vida. Por quê? Porque é um fone sem fio, só isso, sabe, gente? Eu não imaginava o quanto isso daqui poderia ser assim, importante pra mim. Por quê? Porque eu escuto o audiobook geralmente no YouTube de graça, tem muitos livros inteiros de graça, narrados com voz humana. E aí eu posso ler e escutar enquanto eu tô lavando uma louça, enquanto eu tô andando de bicicleta com meu filho. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no fim de semana. Levar meu filho para passear de bicicleta e escutar os livros aqui no fone sem fio. Por que fone sem fio?
Pode ser no fone com fio também? Claro que pode, mas fica um pouquinho mais trabalhoso, né? Eu, principalmente, que carrego a criança aqui na bicicleta, né? Se ficasse o fio, iria atrapalhar. Mas sem fio, eu escuto ele em um ouvido só, para o outro ficar atento, né? Para a questão do trânsito e mesmo do meu filho. E aí eu fico ali escutando, gente. E aí é maravilhoso, porque é um aproveitar de tempo tremendo. As 3 dicas são importantes. Você vê aí qual delas que é mais interessante para você. Mas olha só, primeiro, desidealizar a imagem de leitura de livro como sendo algo assim isolado e que você vai ter muito tempo para isso, às vezes você não tem. Outra coisa é deixar livros espalhados pelos lugares onde você transita e não pensar necessariamente em ler um do começo ao fim. Às vezes você vai simplesmente ler uma página e aquilo vai trazer ideias importantes para você, para ampliar a sua consciência. E ler no Kindle para ter mais possibilidades de leitura, né? E com menos peso, para não ficar carregando tanto, porque é só um aparelhinho, você lê online. Online não, baixado ali no teu aparelho. E outra, o fone de ouvido. Essas são as 3 dicas importantes e principais que eu conheço. Me conta aqui se são úteis para você e se você também está decidida a ter uma vida de leitura, assim como eu. Eu vou trazer tudo pra cá, gente, tudo pra gente debater, conversar. Conta pra mim se tá fazendo sentido pra você e me dá uma curtida aqui também, não custa nada. Até o próximo vídeo, Flor. Tchau!